No Conselho Consultivo de hoje, olhamos para as previsões económicas para este ano e para o próximo, que foram revistas pelo Governo. Também os dados da execução orçamental mostram que a redução do déficit continua a ser feita, sobretudo, do lado da receita. Isto numa altura em que continua a discussão do orçamento do Estado na especialidade e o PS apresentou 23 alternativas que, segundo o partido, procuram tornar mais justa a distribuição dos sacrifícios. São questões que vamos analisar com os convidados António Gaspar, professor universitário, Pedro Gonçalves, economista, e Joaquim Biancar Cruz, também economista. Aos três, muito obrigada pela vossa presença já habitual. Pedro, começo já por si. Nas previsões macroeconómicas, na revisão feita ontem pelo Governo, pelo Ministro Vítor Gaspar, há uma boa e uma má notícia, no fundo. Melhor para este ano, pior para o próximo. Será que vamos nos habituar a estas revisões constantes, dada a instabilidade económica global? Sim, acho que sim, que vamos ter alguma instabilidade nas previsões, isso é normal. Eu acho que aqui é pertinente, no meu entendimento, sublinhar é aquilo que o Ministro disse, que é, nos 2 anos, o efeito global é praticamente o mesmo. Portanto, no fundo, o que isto diz é que as medidas recessivas que estamos a tomar têm esse efeito recessivo e que algum atraso que tivemos em 2011 ajudaram a ter um ano, ou vão ajudar, expectavelmente, a ter um ano com um decréscimo menos pronunciado, portanto, em torno de 1,6, 1,5, mas que a maior necessidade de medidas de contenção para 2012, no fundo, para suprir as falhas de 2011, vão agravar o ano 2012. Portanto, o que nós temos aqui... Pedro, será, pergunto, o primeiro semestre do próximo ano? Em termos de austeridade? Eu acho que será o ano inteiro. O ano inteiro. Sinceramente. Acho que o ano 2012 vai ser de uma violência muito grande. Acho que vai ser o pior ano de contenção orçamental. É, com certeza, o pior ano de contenção orçamental em democracia que Portugal tem. Vai ser um ano muito, muito exigente, num contexto internacional muito, muito difícil. E, na minha opinião, tudo aponta para piorar, para se tornar mais difícil. Aliás, o Ministro ressalvou isso mesmo, que os fatores externos são de risco. Eu acho que, do ponto de vista da União Europeia, continuamos, ou da zona euro, continuamos numa escalada. A França, eu arrisco-me a prever que terá dificuldades em chegar ao Natal. Porque o nível de... Mas como assim? Dificuldades? Acho que a França está a entrar num caminho que estava a Itália há 2 meses e meio atrás, 3 meses, e, portanto, está na mesma senda. Portanto, spreads a alargar muitíssimo, quer dos 5, quer dos 10 anos em relação à Alemanha, já estamos com 200 e muitos pontos, uma instabilidade enorme na França, as agências a caírem sobre o rating da França, os bancos franceses com enormes dificuldades e, portanto, a manter-se este desenlace, vamos chegar ao Natal ou a janeiro com a França a 400 ou 500 pontos sobre a Alemanha e já também numa situação de uma instabilidade financeira muito grande. Claramente a crise já saiu dos periféricos. Periférico, eu diria, atreveria-me a dizer que neste momento é a Alemanha, porque é o único que não está em crise, mas a crise financeira está a devastar a zona euro e isso pode... Mas se a Alemanha ficar rodeada de países em crise, também não pode sobreviver sozinha. Exatamente, não, isto está a ficar um problema e ontem a Presidente do FMI, Christine Lagarde, dizia a sublinhar que nós já estamos, no nível de crise que nós já estamos, a pedir aos Estados Unidos que não deixem cair a Europa, porque senão vamos ter uma crise nos Estados Unidos. Já estamos a falar de uma instabilidade financeira mundial gigante, que a Europa tem dado provas de não estar a saber controlar e a conter. Eu espero que esta intervenção recente ontem do Banco Central Europeu, a entrar já com uma força maior ao nível da dívida espanhola e italiana, demonstra um novo posicionamento do Banco Central Europeu como lender of last resort. Eu acho que há alturas para criar credibilidade, há alturas para salvar a pele dos europeus e já estamos nesta fase e, portanto, eu penso que o Banco Central Europeu tem que entrar nesta crise. Tem que ter uma maior intervenção, na sua opinião. Tem que entrar a resolver esta crise. A única forma que eu vejo, sinceramente... Emissão de moeda. É pôr a capacidade de emitir moeda contra os mercados. Obviamente que isso pode gerar inflação. Acho que a inflação que pode gerar é baixa. Estamos num cenário recessivo na Europa. Estamos com medidas de controle fiscal, entenda-se no sentido anglo-saxónico, portanto, orçamental, muito fortes. Portanto, a inflação não será muito grande, mas sem uma intervenção, eu diria, quase que ilimitada do Banco Central Europeu em torno das dívidas espanhola, italiana e provavelmente francesa a curto prazo, a Europa não tem nenhum outro mecanismo de proteção
e caminharemos para uma situação de, eu diria, insolvência financeira de países que nunca não podem ficar insolventes, diria. António Gaspar, concorda com esta sugestão do Pedro em relação a uma maior atuação do Banco Central Europeu, ou há que medir alguns riscos de um aumento da inflação? Olá, Marta, bom dia. Eu ontem à noite estava a ver a CNN e vi, de uma forma muito curiosa, a forma como o analista-chefe da casa Schroders se referia à Europa. Neste momento já não há os pigs, há os ovos, há os edges, ou seja, todos menos a Alemanha. E era sintomático aquilo que ele dizia, que acreditava, e eu não quero que isso, enfim, que seja um presságio sobre a economia portuguesa, mas ele acreditava que quer a Irlanda, quer Portugal, quer a própria Itália, iriam entrar em cumprimento, sobretudo Portugal e a Irlanda ainda este ano, ou para o ano, relativamente às metas que se propuseram. Bom, o que ele dizia, de facto, é isso, quer dizer, hoje a Alemanha é o centro de, digamos, toda a Europa, portanto, isso será dentro, aliás, não é por acaso, que os diferenciais das taxas a pagar pelos empréstimos das dívidas soberanas se fazem em relação, têm como referencial, portanto, exatamente, as obrigações de dívida pública alemã. O que me parece a mim é que a senhora Merkel está, digamos, há muito tempo a fazer compasso de espera que vão ter custos bastante pesados, já estão a ter e vão ter custos bastante pesados, até que seja encontrada uma solução definitiva. Ou seja, repare, mas é justo culpabilizar só a Angela Merkel por estar a atrasar decisões? Sim, eu acho que sim, porque repare uma coisa, hoje a dívida pública dos Estados Unidos e do Japão é claramente superior à dívida pública europeia e eles não têm esse problema. Porquê? Porque, sabe, os investidores, os especuladores, quem compra, digamos, quem anda nos mercados, os fundos que andam nos mercados, sabem perfeitamente, quer no Japão, quer nos Estados Unidos, eu já não falo no caso inglês, também é um caso muito parecido, mas sobretudo no Japão e nos Estados Unidos, digamos, eles sabem que há um mecanismo que não os deixa, digamos, que não os deixa perder esses seus investimentos ou essas suas especulações. Portanto, o que não acontece na Europa. Portanto, ou o Banco Central Europeu, ou o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, ou outro instrumento qualquer, ou outro veículo de instrumento que venha a ser constituído na Europa, ele tem que avançar o mais rapidamente possível. Ou seja, os ataques só se podem, digamos, suster... Mas acha que um novo veículo que seja agora constituído tem a mesma credibilidade, por exemplo, de um Banco Central Europeu? Não, vamos lá ver uma coisa. Se for debaixo, digamos, da alçada do Banco Central Europeu, não é? E que lhe seja dada, digamos, a mesma credibilidade que tem o Banco Central Europeu. Porque, ao que parece, a senhora Merkel está contra duas coisas. Primeiro, emitir moeda. E que essa emissão de moedas seja feita pelo Banco Central Europeu. Portanto, ela não parece que seja o Banco Central Europeu... E também contra as eurobonds. E também contra as eurobonds. Bom, mas eu percebo, de alguma forma, aquilo que a senhora Merkel refere. Que ela quer, de uma forma definitiva, disciplinar os países que têm sido, digamos, indisciplinados. Portanto, sobretudo os países do centro. Mas neste momento, do sul da Europa. Mas neste momento, o que é que acontece? Ontem já se falava, na Holanda... Falou-se na Áustria, falou-se, digamos, em países que aqui há uma semana nem sequer os holofotes, digamos, dos principais analistas nesta matéria estavam para dirigidos. Portanto, neste momento, é o que dizia ontem um analista-chefe da casa Schroders, de facto, é a Alemanha e os outros todos. Quer dizer, portanto, a Alemanha, que tem as rédeas neste momento e já há algum tempo esta parte da União Europeia, tem que tomar medidas definitivas. Porque, digamos, a injeção de moeda na economia, em termos teóricos, em termos académicos, naturalmente gera inflação. Mas, quer dizer, com a retração que existe hoje, um pouco por todos os países da Europa, é muito difícil que o excesso de massa monetária em circulação na economia faça, de facto, elevar a inflação para certos determinados patamares. Repare, no outro lado do Atlântico sempre houve a preocupação com o desemprego. Do lado de cá sempre houve a preocupação com o controle dos preços. Eu acho que neste momento temos que subverter um bocado o paradigma, porque neste momento nós temos dois grandes problemas na Europa. É o desemprego e a falta de produção. Portanto, e para resolver esses problemas, temos naturalmente, primeiro, dar uma base de sustentação às economias. Temos que deixar as economias com alguma tranquilidade e o primeiro passo para essa tranquilidade é os investidores, os especuladores, aqueles que atuam diariamente no mercado da compra de dívida soberana, terem uma garantia, entre parênteses, que de facto os investimentos no tal veículo que é a mesma coisa que mencionou. nos Estados Unidos ou no Japão, não é? Joaquim, acha que de facto a responsabilidade só está do lado da Alemanha ou também está do lado de cada país pôr as contas em dia, tomar medidas de fundo? Há um trade. Uma partilha de responsabilidades. Há uma partilha de responsabilidades. Vamos lá ver. Se nós falarmos de eurobonds,
nós, por exemplo, percebemos que a Alemanha se vai financiar, no caso dos eurobonds, um pouco acima do que se financia agora, e se falarmos dos casos dos países como Portugal, Itália ou Grécia, vamos nos financiar abaixo do que nos financiamos. Nós beneficiamos e eles, eventualmente, serão mais prejudicados. Mas também, se nós pensarmos que se cada um de nós continuasse com a moeda nacional, se tivéssemos continuado, por exemplo, com o escudo nesta altura estaria extraordinariamente desvalorizado e, por exemplo, o franco alemão estaria extremamente fortalecido. E, por isso, nós estaríamos mais capacitados e seria mais vantajoso para nós exportar e o franco alemão nunca poderia ter a mesma competitividade relativamente ao escudo tão desvalorizado. Portanto, há aqui um trade, há que perceber as posições, tanto do norte da Europa como do sul da Europa. Eu não faria tanto até do norte e do sul, porque neste momento acho que já não se passa tanto assim. E de perceber também, como um todo, de que a Alemanha, e isso foi muito referido a semana passada e ainda este fim de semana, de que a Alemanha, a maior parte das suas exportações, são para dentro da Europa. E, portanto, a Alemanha vai sofrer também com a crise dos outros países, que são os seus principais compradores, não é? Porque a Alemanha, cada vez e até com o euro tão fortalecido como está, tem dificuldade em exportar para os Estados Unidos e, nomeadamente, para os países, claro, não é? Emergentes, como China, Índia ou, por exemplo, Brasil. Joaquim, importa olhar também para a realidade nacional e foi divulgada ontem, ao fim do dia, a execução orçamental que dá conta de uma melhoria do déficit do Estado, reduziu 25%. No entanto, o maior contributo foi do lado da receita. As receitas aumentaram, ou seja, não é exatamente o equilíbrio desejável. Não é o equilíbrio desejável. Não é o equilíbrio desejável e aí estamos sempre à espera até que ponto é que as receitas, por muito que se aumente a carga fiscal, vão diminuir, porque não haverá capacidade para determinados pagamentos. Eu sempre referi aqui que há um foco, e nomeadamente deste Governo e das instâncias internacionais para Portugal. Portugal não pode falhar o déficit deste ano de 5,9%. Agora, é evidente que quando se fazem estas medidas, e um Governo começou em junho, há cortes aqui, como se diz na gíria, a talho de foice, não é? Quer dizer, cortes cegos. E esses cortes cegos são sempre aqueles que são mais fáceis de fazer. Agora, a reorganização do Estado, esse trabalho, mesmo da administração central, para vermos onde é que poderemos cortar aquilo que o Estado se deve ter como suas funções ou que se deve desvincular e pode só assim, e tarda mais isso vai a ter demorar impacto. E isso terá que ser um tempo. Eu também não acredito que sejam nos próximos, no tempo em que a Troika nos dá e por isso haverá necessidade. Só que o primeiro sinal que nós temos que dar à Troika é que não falhamos. Nós não falhamos este 5,9 por muito custo que tínhamos todos. Tão elevado tenha sido para nós todos. E por isso não podemos falhar. Agora, relativamente às outras reformas, que essas sim são muito mais difíceis, essas contamos com o Governo numa reflexão maior, nomeadamente para o próximo ano. Pedro, outra questão ontem mencionada pelo Ministro no Parlamento foi o facto de, do bolo total da ajuda financeira já termos gasto em 6 meses 38 mil milhões de euros. A este ritmo, corremos o risco do dinheiro acabar antes do prazo de ajuda? Não, eu acho que o dinheiro está programado para a necessidade de déficit que nós temos, e se cumprimos, como o Joaquim estava a dizer e bem, os 5,9 e os 4,7 de 2012, estaremos dentro do contexto da ajuda. Mas falta aqui ainda descontar o valor da ajuda à banca também. Certo, está programada de acordo com o vencimento da nossa dívida pública e com o calendário de vencimento e, portanto, nós tínhamos aqui uma exigência de fundos a muito curto prazo porque tínhamos andado nos últimos meses ou ano, antes da ajuda, a transformar a nossa dívida cada vez a mais curto prazo, tentando beneficiar de taxas ainda um bocadinho mais baixas, mas principalmente de capacidade de ainda ir aos mercados. Portanto, relembro que nos últimos meses, antes de pedirmos a ajuda, a capacidade que ainda tivemos de ir ao mercado foi em dívida de muito curto prazo e, portanto, nós desbalanceámos a nossa dívida para curto prazo. Mas isto significa, portanto, Pedro, o facto de termos gastos já 38 mil milhões em 6 meses, significa, ou pode significar que as despesas agora são mais exigentes e mais tarde vamos... Não, significa mesmo o calendário... Eu não subvalorizo isso. Nós já gastámos metade, mas essa metade está de acordo com o planeado. Ou seja, nós não vamos gastar ao ritmo... Era previsto gastarmos agora metade e a seguir não vamos gastar tanto. Exatamente. Temos um problema que é diferente desse e que tem vindo a ser falado, e o próprio Governo acho que tem levantado essa questão várias vezes, que é o pacote de ajuda é insuficiente, principalmente tendo em atenção o endividamento das empresas públicas.
Portanto, e acha que é insuficiente, na sua opinião? Claramente não acha. Não é uma questão de achar, é uma questão de fazer as contas. Nós não temos as empresas públicas. O acordo assumia a manutenção dos financiadores externos às empresas públicas portuguesas. Isso não se está a passar. Está-se a passar exatamente o oposto. Esses bancos internacionais, esses financiadores internacionais estão a sair das empresas públicas portuguesas, das Carris, do Metro, da Vida, não estão disponíveis para as financiar. Isso está a levar a necessidades de financiamento que estão a ser supridas pela banca portuguesa e, portanto, está-se a gerar um desequilíbrio enorme entre o acordo na vertente Estado e vertente banca e a capacidade financeira do pacote que aqui está. Eu diria que faltarão, depende dos pressupostos, mas qualquer coisa como 30 bilhões para podermos resolver o problema das empresas públicas, desalavancar a banca e estabilizar a nossa embora agora economia. o Governo não admita renegociar o pacote de ajuda, acha que mais cedo ou mais tarde isso vai ter que Eu acho que não é a acontecer? altura de renunciar. Nós já falámos disso uma vez aqui, eu acho que não é a altura de renunciar, agora é a altura de cumprir, porque não se daqui a renegocia com um um aluno ano, mau talvez. cumpridor. E daqui a um ano talvez tenhamos condições, se fizermos tudo bem, de poder renegociar e de poder dar uma estabilidade mais estruturante à nossa dívida global do Estado, portanto, parcerias público-privadas, empresas públicas e dívida pública no sentido estrito, que hoje não tem e que o acordo ficou curto nessa matéria. António Gaspar, ontem o Ministro das Finanças disse que não há exceções nos cortes dos subsídios e nos cortes salariais, seja assessores, trabalhadores, enfim, o que for. A TAP e a Caixa já pediram um estatuto de exceção, justificam que estão no mercado concorrencial, embora isto ainda não tenha sido decidido. São exceções ou não são exceções? Não, quanto a mim não. Quanto a mim, acho que claramente não são exceções, porque vamos lá ver. O que é setor público administrativo e o que é setor empresarial do Estado? Está perfeitamente definido, em termos das leis orgânicas, o que é setor empresarial do Estado. Portanto, quer a TAP, quer a Caixa de Depósitos, fazem parte do setor empresarial do Estado. Portanto, eu acho que não faz sentido nenhum haver um estatuto de exceção para essas empresas, porque depois outras poderão vir também requerer o mesmo tipo de exceção, quer dizer, porque estão num setor específico, porque não têm resultados negativos, porque, enfim, que não é o caso da TAP. Que é o caso da TAP, exatamente, não é o caso da TAP. Caixa de Depósitos, mas não é o caso da TAP. Portanto, quanto a mim, não faz absolutamente qualquer tipo de sentido chamarem essas empresas assim um estatuto de exceção, se bem que na TAP há um outro problema, não é? A TAP há um acordo que foi firmado há cerca de 20 anos com os trabalhadores da TAP, em que num contexto de privatização da empresa, os empregados da empresa teriam direito a uma certa determinada parte do capital social. E como contrapartida dessa participação no capital social, ao longo destes 20 anos, e segundo estatísticas e dados que têm os sindicatos da TAP, seriam qualquer coisa como 400 milhões de euros que estariam em falta para com a TAP, que eles agora vêm, de facto, a referenciar e que vêm a solicitar, no caso de haver uma privatização da TAP, em que não seja consagrada essa percentagem, que era à volta de 20%. Mas para além destas exceções existirem ou não, acha que é possível, como diz o PS, uma melhor distribuição dos sacrifícios com algumas destas propostas avançadas ontem? Pois, há uma parte em que os socialistas batem que eu não estou absolutamente nenhum de acordo. É que os sacrifícios devem ser distribuídos por setor privado. O setor privado, repare, já anda há 20 anos a fazer sacrifícios. Exatamente. Já anda há 20 anos a fazer ajustamentos. Os 700 mil desempregados, os 600 e tal mil desempregados que existem, são do setor privado. Portanto, isso, os 500 euros que recebem jovens e menos jovens, os 600 euros que recebem jovens e menos jovens e muitos chefes de família no setor privado, é resultado, de facto, de uma reestruturação, de um ajustamento que o setor privado não fazia há muito tempo. Até me parece que há uma falta de decoro. Eu digo isto com todas as letras, uma falta de decoro daqueles que vêm dizer que o setor privado tem que ser solidário com o setor público. Então, porque é que o setor público não foi solidário? Repara, o Ministro das Finanças não fez uma coisa porque não pôde fazê-la. Porque o corte nos subsídios que está previsto para o ano e para o outro ano dos funcionários públicos, eu, se estivesse no lugar do Ministro das Finanças, e se ele também pudesse fazer isso, tinha feito o mesmo ajustamento que fizeram os privados, ou seja, não era corte dos subsídios, era corte no número de efetivos.
Só que não pode porque não tem, em termos financeiros, não tem a capacidade para depois indemnizar, de acordo com a lei de trabalho, portanto, por cada ano de trabalho tem direito a um mês de subsídio de indemnização, portanto, não pôde fazer isso em 2012. Mas, se calhar, em 2013 já vai ser possível fazer alguma coisa. E em 2014 e 2015 não esperamos milagres. Por muito nos custa admitir, esse ajustamento, digamos, no setor empresarial, no setor público administrativo, tem que avançar, porque está visto que temos recursos a mais para a produtividade que geram. Joaquim, há aqui também outra questão. Se este corte fosse de facto repercutido no setor privado, há que ter em atenção que também haveria diminuição da receita para o Estado. Exatamente. Não, eu acho que eu concordo inteiramente aqui com o que foi dito, ou em parte com o que foi dito. Realmente, há muitos anos que, se nós formos ver as pequenas e médias empresas portuguesas, que nomeadamente são as principais, são o grosso do nosso setor empresarial, há muito que estas empresas têm as maiores dificuldades. E também temos que ver que o salário, quando quem entra no privado, entra com condições muito abaixo daqueles que entram no setor público. É evidente que eu não quero aqui metade de um país contra a outra metade. E eu também percebo que, eleitoralmente, para o Partido Socialista, o setor público sempre lhe foi muito mais favorável. Portanto, são, vamos lá, entre aspas, os seus clientes na votação. E por isso eles terão que ter... Fazem algum sentido ou é preciso primeiro saber o impacto destas medidas? Eu acho, olha, eu no começo fiquei um bocado triste até relativamente com o PS e até tenho pena não estar aqui o Pedro Marques, porque... Não pode vir por causa da discussão do orçamento. Exatamente, porque, quer dizer, no começo só falaram daquela almofada de 900 milhões e coisas. Agora não, agora já vêm com algumas medidas de acerto, de eventualmente até de cortes complementares, e é esse trabalho que se quer de todos os partidos. Mas, por exemplo, esta sobretaxa para os rendimentos acima de 500 mil euros, isto faria com que pagassem mais de 50% de IRS? Pronto, mas quer dizer, vamos lá ver uma coisa, isso é evidente que é sempre importante fazer, e nós não podemos ter uns cada vez mais ricos e outros mais pobres. E, portanto, terá que haver esta atenção proporcional. Mas já viu também qual é que são o número de pessoas que estão dentro dessa linha? Qual é que é o número de pessoas, quando se falam das pensões, que também foi outro assunto que se colocou agora, acima de 5 mil euros e as pensões estão acima de 7.500? Não é representativo. É evidente que tem que haver acertos, e digo-lhe uma coisa, até relativamente às pensões, acho que o 14º mês devia mesmo desaparecer para sempre. Já, desde já. E, portanto, sou a favor que esse 14º mês desapareça. Agora, para as pensões acima... Exatamente. Para pensões acima de 1.000 euros. Para pensões acima de 1.000 euros, eu penso que o 14º mês devia deixar já de existir. Mas acha que 1.000 euros é considerado uma pessoa rica? Alguém que ganhe 1.000 euros? Não é, mas nós temos que ver o que é a demografia portuguesa. Nós estamos em plena crise, que isto não se vai passar na geração, eventualmente, aqui do seu professor, mas vai-se passar na minha e, nomeadamente, a dos meus filhos. A questão demográfica, que não vende jornais e não abre telejornais, é uma questão... Repare que nós somos a tendência demográfica, fomos considerados há uns anos atrás, no tempo de Eusébio, os camarões da Europa, e neste momento estamos com um problema demográfico dos mais sérios da Europa. E, portanto, há que ter aqui também, perceber o que é que vai acontecer às pensões a nível nacional dentro dos próximos anos. Há aqui outras medidas ainda, Joaquim, talvez, digo eu, mais moralizadoras, mas também com efeito prático, por exemplo, a proibição de acumular as subvenções políticas com salários e vencimentos. Esse todo tipo de abuso, como se também falou. Eu não percebo como é que se falou tanto tempo que a Assembleia da República ainda ia receber o 13º mês, o 14º mês, quer dizer, não. E teve bem, o Ministro das Finanças foi apenas só ontem, taxativamente, ter dito que era para todos. Já o devia ter dito há 15 dias, ou 3 semanas. É para todos e todos nós temos que ter. Não pode haver uns acima dos outros neste tipo de cortes, porque isso gera a maior instabilidade e a maior injustiça. Permita-me ainda perguntar, António Gaspar, viu fazer que não com a cabeça quando Joaquim Biancar Cruz falava dos cortes nas pensões do 14º mês? Isto é uma coisa antiga que nós estamos aqui a discutir com o doutor Joaquim Cruz, já temos discutido aqui e temos uma visão distinta nessa matéria das pensões, não é? Eu acho que sim, eu acho que faria todo o sentido, mas não aos 1.000 euros. Portanto, talvez a partir dos 3.500, 4.000 euros, acho que fazia todo o sentido acabar, como disse, com o 14º mês de pensões. Agora, 1.000 euros parece-me a mim que é substancialmente pouco, porque independentemente da sustentabilidade da segurança social no futuro, independentemente disso, acho que 1.000 euros
é pouco. É pouco, na sua opinião. Meus senhores, muito obrigada pela vossa análise neste Conselho Consultivo. São temas que vamos certamente voltar a eles na próxima semana. É o ponto final neste Conselho Consultivo que, como habitualmente, regressa amanhã. Até lá.